Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do tema Oriente Médio, já entrando na questão do conflito árabe-israelense de forma mais direta. Imediatamente aqui vou partilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa seguir o PowerPoint. Então, nós já trabalhamos aqui toda uma parte mais geral da localização, da importância que teve no mundo antigo, das várias expansões de diversos povos que ocuparam o território. Chegamos à questão das três religiões, dando importância aqui à questão do islamismo, isso porque hoje em dia é importante. Vimos a questão do petróleo, falamos sobre a questão da água e trabalhamos também a parte referente à questão da formação, da origem do conflito árabe-israelense durante o processo da Primeira Guerra Mundial, com a promessa britânica a três soluções para a região ali do que seria hoje Israel-Palestina. A primeira, a independência para os árabes; a segunda, uma partilha entre França e Reino Unido das regiões do antigo Império Turco-Otomano, em que os britânicos ficariam com o controle da região ali do que hoje é Israel-Palestina, e a Declaração Balfour, prometendo o apoio à proposta sionista do lar nacional judaico. Portanto, três soluções para a mesma área. Nós vimos que, pelos acordos, pelo Tratado de Sèvres, a Liga das Nações entregou a Palestina ao mandato britânico, e a partir daí começou uma imigração de famílias judaicas para a região. Gerou um atrito com a população árabe local, não é isso? Esse atrito levou a uma revolta árabe em uma escala bastante considerável contra o governo britânico a partir de 1936, o receio dos britânicos de que isso levasse os árabes a apoiarem, as lideranças árabes a apoiarem a Alemanha nazista, fez com que os ingleses mudassem a sua política para a chamada política do Livro Branco. E na política do Livro Branco, uma proposta de partilha da região, certo? Entre árabes e a comunidade judaica, mas importante a restrição à imigração judaica. A partir daí, início da Segunda Guerra Mundial, e todo mundo sabe a postura do governo nazista diante da questão judaica, a proposta da solução final. Aqui, portão famoso, portão tristemente famoso, portão de entrada de Auschwitz, certo? Auschwitz-Birkenau, mais famoso dos campos de extermínio, certo? Com aqui a sua lema de entrada: o trabalho liberta. Perfeito? Ora, diante disso, quando termina a guerra, a comunidade internacional ela se sente em dívida com a comunidade judaica. Perfeito? E começa, então, uma pressão da comunidade judaica para a reabertura da entrada de famílias judaicas na região da Palestina, porque a política do Livro Branco seguia britânica mesmo depois do final da guerra. Dentro dessa situação, a comunidade judaica, que tinha criado para se defender do que eles chamavam as violências dos árabes, que até existia nos conflitos pós-revolta árabe, tinha criado algumas organizações, uma organização mais política, Haganah, outras organizações mais militares, o Stern e o Irgun, que começaram a fazer atos violentos contra não apenas árabes, de reação aquele conflito contra o que eles chamavam de violências árabes, mas também contra os britânicos. O mais famoso dele, quando o grupo Stern explodiu o Hotel King David em Jerusalém, tá certo? Que era a sede do governo britânico na região, matou uma série de funcionários britânicos. Isso mostrava a escalada de violência, porque parte da comunidade judaica estabelecida ali na região da Palestina, colocou claramente que não morreriam como tinham morrido os seus connacionais, parentes, nos campos de extermínio, que eles lutariam até a morte. O Irgun, então,
também contribuiu, lutou na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, isso, e por isso também a comunidade judaica esperava uma solução favorável pelos britânicos da questão que eles reivindicavam, a terra para a comunidade. Aqui uma outra forma de pressão. A Haganah, tá aqui, comprou navios, tudo bem, e colocou refugiados judeus que viviam na Europa, lá a partir do final da Segunda Guerra, não é isso? Muitos sobreviventes dos campos de extermínio, tudo bem, e pegou esses navios e começou a mandá-los em direção a portos da Palestina controlada pelos ingleses. Isso com o objetivo de forçar o desembarque, que os ingleses permitissem o desembarque, exatamente criando uma situação para pôr fim à política do livro branco de restrição da entrada de famílias judaicas, de população judaica na região. E aqui uma faixa, não é isso? Os alemães destruíram nossas famílias, não destruam as nossas esperanças, perfeito? Êxodos, o nome do navio, 47 foi a data, tá certo? Era para relembrar, né, o caminho do povo judeu depois da libertação da escravidão do Egito, liderado por Moisés, lá no templo da Bíblia, o Êxodo, em que eles percorreram, né, teriam percorrido durante 40 anos o deserto, até chegar à terra prometida, a Canaã. A Canaã agora era ali de novo, na região palestina, sob mandato britânico e com maioria de população árabe. Diante dessa situação, então, temos aqui aquele mapa das colônias, perdão, da presença de população de comunidade judaica em 47, né, aqui é onde eles estavam presentes, perfeito? E no restante, claro, essa área aqui é uma área desértica, mas a maioria da população era a população árabe, perfeito? Agora, diante de tudo isso, a ONU, representando aí a comunidade internacional, pressionada, se sentindo em dívida com a revelação dos campos de extermínio, com a revelação do Holocausto, né? Filmes, documentários que passaram, né? Filmados pelas tropas que libertaram os campos de extermínio, chegaram, né, às salas de cinema de todo mundo, né? Isso tudo foi muito falado. Os grandes do Conselho de Segurança, ou seja, os 5 grandes, os 5 que tinham direito de veto, os 5 permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e, vamos deixar claro, União Soviética, tá, apoiaram o projeto chamado de Partilha da Palestina, que tinha como base o plano britânico do Livro Branco de divisão em 2 estados daquela região. Então, o plano da Partilha da Palestina, ele dizia, né, que território que está aqui nessa cor mais vermelha seria o Estado Árabe Palestino, que a parte verde seria o Estado de Israel, o Estado judaico, e que Jerusalém seria uma cidade internacional controlada pela ONU devido à importância dada, né, pelas 3 grandes religiões monoteístas. Já falamos também sobre isso. Alguns afirmam que o problema aqui que foi causado é porque 52% do território seria entregue ao Estado judaico e 48 seria entregue aos árabes. Porém, em primeiro lugar, isso aqui é basicamente deserto, e o problema não era 52 ou 48. A questão é que os árabes não aceitavam de forma alguma ceder 1 centímetro do território. Para eles isso não tinha nenhuma lógica. Eles estavam ali há séculos e que, portanto, não iam abrir mão, né, de uma independência que fosse toda a região controlada por um Estado árabe, árabe-palestino, no caso. E, nesse sentido, quando foi para votação na Assembleia Geral, os únicos estados que votaram contra o plano da partilha proposto pelo Conselho de Segurança e aprovado pela Assembleia Geral foram os estados que compunham a Liga Árabe. Eram 10 estados, o Egito, a Síria, a Arábia Saudita, a Transjordânia, que logo logo se chamará Jordânia, etc, etc. Então a ideia era, os ingleses se retirariam, tudo bem, e seriam formados os 2 estados. Como os árabes não aceitaram,
criou-se um problema. A comunidade judaica, então, de forma unilateral, afirmando que a comunidade internacional, através da ONU, tinha feito a proposta e que eles aceitavam a proposta. Então, que eles iriam ocupar os territórios que, pela partilha, seriam os formadores do Estado judaico, esses aqui em verde. Logo, declararam unilateralmente, em maio de 1948, a independência de Israel. Os Estados árabes não aceitaram e imediatamente declararam guerra contra Israel, contra essa fundação de Israel. E houve o ataque, então, dos árabes, do Egito, da Síria, do Líbano, da Transjordânia, em relação às forças judaicas. Perfeito? E você vai dizer assim, bom, como é que os judeus, que era uma minoria no território, conseguiram derrotar os árabes? Em primeiro lugar, os árabes eram completamente desunidos. Lideranças árabes não se entendiam, disputavam entre si quem lideraria a luta contra os israelenses e não chegavam a acordos. Estavam muito mal armados, muito mal treinados. Já a comunidade judaica tinha uma causa muito forte para lutar, não? A questão da terra, a questão da sobrevivência, o projeto, né, da terra prometida. Compraram armas, né, principalmente, nesse caso, na Tchecoslováquia. Vamos lembrar, a União Soviética apoiava a criação do Estado de Israel nesse momento, na partilha, apoiou na ONU, e nesse instante, essa região não é alvo dos problemas ligados à Guerra Fria. As duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, não têm maior interesse nessa região, uma região que não tinha nenhum recurso natural importante, não era uma área considerada vital, né, por nenhuma das duas superpotências. O resultado é que, ao final do conflito, em 1949, quando foi estabelecido um armistício, a suspensão das hostilidades, tá, criaram-se, então, não se criaram dois estados, mas criou-se o Estado de Israel, se consolidou, embora não tenha sido reconhecido por nenhum Estado árabe, tudo bem? E Israel ampliou as suas áreas de domínio territorial em relação à proposta da partilha, tudo bem? A proposta da partilha é essa aqui. Esses territórios em rosa, mais ou menos, seriam os territórios que formariam o Estado de Israel, o Estado judeu. Aqui em laranja, os territórios que formariam o Estado árabe, e Jerusalém seria a cidade internacional. Ora, quando acabou a guerra, reparem, Israel ocupou partes do território que formariam o Estado árabe, portanto, ampliou a sua área de ocupação em relação à proposta da Palestina, da partilha da Palestina da ONU. A faixa de Gaza foi ocupada por tropas egípcias, não foi incorporada ao Egito, mas foi ocupada no sentido de proteger a população árabe daqui. Da mesma forma, tá, a Jordânia ocupou a Cisjordânia e Jerusalém, tudo bem? De tal maneira que, né, nós tínhamos agora, né, uma situação de que nessas regiões aqui, essa população árabe palestina estaria sob, aspas, proteção de um Estado árabe, no caso jordaniano. Não surgiu o Estado palestino, tudo bem? Mas surgiu o Estado de Israel. A Jordânia também não incorporou esse território, ocupou esse território com a lógica da proteção, né, da comunidade árabe na região. Então, como consequência, para encerrar essa nossa apresentação de hoje, os palestinos são um novo povo sem terra, tá certo? Ou seja, aquilo que antes eram os judeus, que não tinham a sua terra, agora são os palestinos. Tenta imaginar um palestino que vivia aqui, ou um palestino que vivia aqui. O que ele faria? Duas possibilidades. Uma, permaneceria na sua terra, na sua área, sob ocupação israelense, tudo bem? Ou migraria para uma região onde havia um controle árabe, egípcio ou jordaniano, mas aí teria que viver num campo de refugiado, tá certo? Com tendas, a ONU, inclusive, montou esses campos de refugiado. A outra consequência é que, diante da derrota,
houve uma revolução política no mundo árabe. A monarquia egípcia caiu, foi derrubada, formou-se uma república e assumiu, né, o governo do Egito um novo líder chamado Gamal Abdel Nasser, coronel do exército egípcio, com um novo projeto, o projeto chamado de panarabismo, mas isso é uma questão para o nosso próximo encontro. Tá? Agradeço, como sempre, a vocês, né, a paciência de terem escutado. Tá? Desejo a todos saúde, paz e me despeço aqui de vocês. Um abraço.